Você está vendo um fenômeno. Qual é o primeiro passo que o físico tem que fazer para descrever o fenômeno? Ele tem que usar as aproximações para poder fazer a descrição daquilo ali. Embora grosseira, mas não tão grosseira assim. Não sei se vocês já ouviram aquela piada da vaca, da esfera. Não? Vou contar no final. Esse é o tipo de aproximação. Tá? Vamos descrever a vaca. Como é que eu vou descrever a vaca? Aí tem o químico, o biólogo, né? Tem o físico. Um conjunto de aglomerado de átomos e tal. Ele vai fazer a catálise, a eletrólise, e no final essa é a vaca para o químico. O biólogo, não, são as células, mitocôndrias e tal, e aí você tem toda a constituição e a vaca. E o físico? Seja a vaca uma esfera. Começa do zero. Vamos lá, considere a vaca uma esfera. Para quem que eu quero saber? Já está suficientemente bom, né? Então é mais ou menos assim, quer dizer, eu vou querer estudar, eu pego um forno, aqueço e ele começa a emitir radiação. Eu tenho que começar com as coisas mais simples. Eu não vou começar nesse problema em um forno ser uma esfera. Não vou começar a partir daí. Mas vou simplificar a um ponto de coisas que eu consigo imaginar. Consigo imaginar que o meu forno seja uma caixa. Não consigo imaginar isso? É uma caixa perfeitamente cúbica, beleza? Não consigo fazer isso. Vamos começar com a caixa cúbica. O que tem ali dentro? É gás? Tá, é gás. Mas como é que é esse gás? Constituído de quê? Bem, tem elétrons e tal. Tá, se ele tem elétrons, então eles são as minhas partículas. Tá? Eles são as minhas partículas. Tem alguma razão pela qual, em primeira aproximação, eu vou pensar que essas partículas, elas têm uma cara, elas têm um corpo, elas têm uma perna, elas têm uma estrutura? Tem alguma razão pela qual essas partículas, eu vou imaginar elas sendo outras caixinhas como essa? Não tem. Então, o que é mais fácil de aproximação eu imaginar que esses elétrons sejam? Outras esferinhas, pontos, pontinhos. Um ponto, por definição matemática, um ponto geométrico, ele tem definição? Você assume, você não tem estrutura para isso. Matematicamente, é só isso e suficiente. Também, nós temos pontinhos que não têm estrutura, que seriam os elétrons, que constituiriam, então, todo o gás que está ali dentro, inserido dentro de uma caixa cúbica. E pelo fato deles serem elétrons, e não serem qualquer outra coisa, então, é o campo elétrico que eu vou começar a imaginar. E não o campo magnético, porque a gente já sabe que uma radiação não sai atraindo metal quando a gente liga a luz. Então não tem porquê eu começar com o campo magnético, eu vou começar com o campo elétrico. Pelo fato da caixinha ser metálica, eu sei que o campo elétrico ele tem que ser nulo na fronteira, na parede. Em todas as paredes metálicas dessa caixinha, o campo tem que ser zero. Essa é a condição de contorno que estabelece, então, portanto, a cara do campo elétrico. Dito isso, você acabou de modelar o teu sistema. É assim que a gente começa. Você modelou o teu sistema e conseguiu matematizar o problema. Está matematizado aí. Agora, vamos rodar a manivela. Vamos fazer a coisa acontecer. Vem as outras suposições. Já que o campo elétrico é zero na parede, isso implica que as funções seno, elas sejam zero para uma determinada circunstância. Que circunstância é essa? Vai levar a esse número aqui de dentro ser um múltiplo de π
Vou concluir que as frequências, então, ali dentro, elas são, não pode ser qualquer uma, são definidas, tá? Muito bem definidas. E o próximo passo é imaginar que, então, a distribuição dessas frequências dentro dessa caixa obedece a um determinado critério, onde A aqui é o tamanho da caixa. Tá? Então, eu modelei o sistema e agora começo a perceber a matemática do problema, que uma coisa vai levando a outra. Tá? E o N aqui para mim é a distribuição dessas frequências. Então todas as frequências, tá? Esse Mi aqui é a frequência linear, tá? Está relacionada com o comprimento de onda também. C aqui é a velocidade da luz. No final das contas, eu vou ter uma distribuição mais ou menos desse tipo aqui. Ó. Tem esse número N, que é o que justamente o parâmetro para fazer esse seno ser zero. Tá? Então eu tenho uma distribuição de frequências ou uma distribuição de comprimentos de onda dentro daquela caixa muito bem definida. Então não são todas as cores que vão existir ali dentro, são algumas, tá? E elas vão estabelecer esse critério. No final das contas, aí aqui eu começo a fazer uma outra consideração. Eu comecei na caixinha, mas eu vou ter que expandir isso. Eu vou mudar justamente o meu sistema de coordenadas. Mais provável que para abordar todo o que tem ali dentro, eu vou para coordenadas esféricas. E esse aqui é o modelo para coordenadas esféricas. Então eu vou calcular, digamos, essa distribuição de frequências dentro de um determinado volume. Aqui. E no final das contas, a densidade de energia por unidade de volume entre esses intervalos de frequência, uma frequência e outra imediatamente próxima, são estabelecidas por essa relação aqui. Então o ρ aqui é a densidade de energia, tá? Que é o que me interessa, saber qual é a energia que tem ali dentro daquela caixa. Fico com essa expressão. Camarada, isso foi a hipótese clássica. O próximo passo é determinar qual é a energia ali dentro. Então, para determinar toda a energia, eu tenho que fazer uma integração. Integra, vou saber a energia total. Quando você integra, tendo isso, esse é o resultado. Teórico, essa é a curva. Experimental, não bate. O que é isso? Eu vou aumentando aqui distribuição de temperatura e aqui a frequência. Então, era para, à medida que eu vou aumentando a frequência, a temperatura explodir. Mas não é o que acontece. De repente, eu tenho uma queda. E eu tenho um máximo de temperatura. Significa que você vai aquecer aquele corpo, vai chegar a um ponto em que já não vai mais adiantar dar energia. Ele tem uma temperatura limite máxima daquele material. Tem as outras questões termodinâmicas que vão envolver aí justamente o derretimento, né, do material. Então ele tem uma temperatura limite. E para aquela temperatura limite, ele começa a emitir radiação. Então experimentalmente é isso que se observa. E teoricamente, com essas hipóteses iniciais, a coisa deveria explodir. Alguma coisa não bate, né? É porque classicamente a gente pensou que aqueles objetos que não têm estrutura, que são os elétrons, eles vão colidir indefinidamente e a parede nunca vai reagir. Como se ele não fosse em algum momento também interagir com a parede. Como se ele não fosse fazer nenhum tipo de troca de energia com essa parede. Ele não enxergaria, na verdade, a partir de um determinado momento, a parede. Ele simplesmente aumentaria indefinidamente a temperatura. E não é o que acontece. Então, existe um problema nesse modelo.
início, quando a gente começou a supor que ele era aquele objetozinho, né, que não tem estrutura, que o elétron só tem aquela configuração. E aí vem justamente a utilização da teoria cinética clássica, distribuição de Boltzmann, em que ele, no caso, coloca isso aqui, seria, ele envolve a temperatura, a distribuição média de partículas. Tá? Essa distribuição, ela não é indefinida, né? Uma questão de probabilidade. Tem um peso associado a cada uma dessas partículas, que elas não estão indefinidamente livres. Cada partícula, na situação inicial, é como se ela nem enxergasse a outra, ela tem todo um mundo para poder correr. Como se ela não percebesse que ela vai se chocar com uma outra partícula que também que tem radiação. Então existe uma probabilidade de que nesse caminho que ela vai ter que, quando recebe energia, se movimentar, ela vai ter as colisões. Então eu tenho um peso associado a essas colisões. Esse peso faz com que, no caso, ela continua sem estrutura, mas para Boltzmann agora tem esse peso. Ao considerar que as partículas então têm um peso nesse caminho que ela vai ter que fazer, aí, essa distribuição, a contagem de distribuição muda e a coisa fica desse tipo. Aí ele se aproxima de algo mais factível. Aqui é mais uma continuação das contas, tá? A distribuição clássica de energia. No final das contas, quando você termina de fazer todas aquelas integrações, e a radiação do corpo negro, seguindo a ideia de Boltzmann, levando em consideração esses pesos estatísticos, né? Você tem essa distribuição aqui. Então isso aqui já está mais próximo do que se observava experimentalmente. Pois bem, vou passar aqui. Só que aquilo ali ainda tinha um problema. Ela estava numa curva que era observada, mas ainda muito distante do que realmente era medida. Ela tinha só o formato. Uma outra coisa que não se entendia era ainda a questão dessas lacunas nas raízes espectrais, tá? Que eram bem definidas. E foi aí que, no caso, a contragosto, Planck teve que estabelecer, não, essas trocas, elas se dão de modo muito bem definido. Essas energias, essas trocas são, é proibido, digamos assim, é proibido. Se nós estabelecermos isso, então a radiação, essa daqui, ela interfere na matéria e ela transfere à matéria quantidades bem definidas de energia. Se assim acontecer, então não são todas as frequências uniformemente que vão ser afetadas dentro daquela caixa. São para alguns valores de energia proporcionais a uma constante que foi chamada, é claro, cunhada com o nome constante de Planck. Nem ele muito gostava dessa questão, mas ele teve que admitir quando ele observou que essa razão da energia pela frequência, ela aparecia na luz e na física térmica, na troca de calor entre os corpos. Então era uma coisa da luz que tinha a ver com a matéria. Essa constância também aparecia lá. Não sabia porquê, mas era um valor muito bem definido. Aí ele entendeu uma coisa: isso é uma característica da natureza. Nós temos, e ele se deparou com isso, e depois se satisfez, não com a ideia do quanta, mas se satisfez com a constante, porque aparecia algo na gravitação. A relação entre a força e o produto das massas
né, e o inverso quadrado estão conectados com uma constante que era universal, independente de planetas, independente de massas aqui no corpo, essa constante era o tempo todo mesmo. Então, ele estava diante e apresentando a todos mais uma constante universal da natureza, que não era mais só a constante da gravitação, agora tendo o mundo subatômico, que é a constante de Planck. Tinha outras, é claro, que também definiam, por exemplo, a constante dielétrica, né, do meio, era uma outra constante universal. Então dava a conta que o nosso universo tem algumas constantes físicas muito bem definidas. A velocidade da luz era outra constante física desse universo, tá? E a constante de Planck estava entre elas. Ela parecia conectar a luz com a física térmica. E se essa constante aparece lá e aparece aqui, é da natureza, não tem outra. Ele teve que se satisfazer com isso, mas não com a ideia do quanto. Tá? Aí aqui está justamente lei de Wien, lei de Planck. Né? Lei de Wien e lei de Planck é uma experimental, a outra teórica. Né? E aqui o espalhamento Rayleigh-James, que é, no caso, aquela ideia clássica inicial de pensar que as partículas simplesmente são bolinhas que não interagem e atravessam, a coisa explodia, e a lei de Planck e de Wien satisfazia. Ou seja, Planck, que postulou justamente a troca definida de energia, voltava à situação, agora bate, teoricamente. Mas o que significa essa porcaria dessa troca bem definida? Aí vem as questões filosóficas, né, a respeito. Vou avançar aqui um pouco mais. Ó, aqui Henry Hertz, que foi o primeiro, no caso, a se deparar com o efeito fotoelétrico por conta das experiências, né, que ele colocava no cômodo, colocava no outro, a coisa não batia, né. Ele foi revisitado a experiência de Hertz, porque uma vez tendo a explicação de Planck para como a matéria se comportava, era então interessante perceber que se ele colocava num cômodo, ela recebia a radiação e na outra não recebia. Então, a radiação, quando não recebia, ele não vinha com a quantidade definida necessária para que o eletroscópio se descarregasse ou para que os tubos catódicos lá que ele estava analisando, ele iluminasse. Tinha uma relação. Aí ele voltava de novo, aí foi que olharam bem. Então, voltando ao experimento de Hertz, pensando no que Planck colocou, que a troca de energia ela tem que ser muito bem definida, vamos esquecer agora o gás. Então este camarada aí, ele vem em pedaços, a luz vem em pedaços. E quando ela interage com a matéria, esses pedaços são a quantidade exata que tem para fazer o tipo de transformação. Isso exibia tanto a natureza da luz como a natureza da matéria. E a partir daí, Philippe Leonard, que justamente fez as medições para o efeito fotoelétrico, tá? Aqui tudo que já sabemos, o feixe de luz incide sobre uma determinada placa, tá? E essa luz, dependendo da frequência dela, ela tem uma energia tal, ou uma quantidade de energia bem específica para poder ser suficiente para arrancar os elétrons de valência da matéria e dar energia a esses elétrons, a eles chegarem até a outra placa, fechando assim, portanto, o circuito, estabelecendo uma diferença de potencial e passando corrente. Então, ele tinha um mecanismo que só passaria a corrente, ou seja, ele só funcionaria, esse rádio só funcionaria se eu iluminasse com a luz certa. Porque se eu iluminar com a luz certa, aí eu vou arrancar quantidades corretas de elétrons, eles vão conseguir chegar até a outra placa com a energia cinética que eles vão ter. Se eles chegarem lá, então eu estabeleço uma diferença de potencial, estabelecida a diferença de potencial, eu tenho corrente elétrica. Aí o meu circuito fecha. Era o primeiro momento em que a luz interferia no dispositivo eletrônico. Esse é o princípio daquilo que a gente vai para o shopping e abre o T-Serra. Criança então adora isso. Vai abrir, não vai abrir, adora isso.
ficar brincando na porta do shopping. Então tem que ficar muito atento dele. Vai de que não funciona. Atualmente eu vou acreditar que não funciona. Mas eu sou pai. Você, né? Você pode ser físico. Quando você não é pai, você é físico, você acredita, você é teórico, então não, está certíssimo. Nunca vai falhar. Mas depois que você é pai ou mãe, né? Não, mas vai de que não funciona. Né? Você duvida, cara. Você vai não, vai de que não funciona. Você passa a ser. É um outro estado, né? Você duvida de tudo. Bem, esses são os resultados experimentais. Aqui, o efeito fotoelétrico ele é o primeiro que, digamos assim, é o primeiro que começa a dar o primeiro momento que você pega a britadeira para tentar abrir aquele buraquinho, para tentar fazer a janela. Ele põe luz sobre o que significa a matéria e o que significa a luz. Mas vem as perguntas, mas acontece para qualquer luz? Faz sentido? Deveria existir um intervalo de tempo mensurável? Né? Todas essas questões começam a aparecer. E ainda são dúvidas até que chega este camarada, Albert Einstein. E estabelece justamente que a luz monocromática consistia de partículas de fóton, cada uma com uma energia bem definida, proporcional à constante de Planck. Podemos dizer assim, que todo mundo lá, antes da interpretação de Einstein, concordava que era uma quantidade bem definida. Mas a constante, eles ajustavam dependendo do experimento. Então a esperteza de Einstein é conectar justamente em dizer que essa energia é proporcional a essa constante. Nós começamos aqui, pá. O pessoal tinha meio receio, mas será? É isso mesmo? Tá? Foi. E quando ele coloca isso, então vamos partir do problema que aquelas partículas que estão lá, elas têm energia bem definida. Se elas tiverem energia bem definida e a energia definida nós começarmos sendo proporcionais a isso aqui, vamos fazer a conta de novo? Bate, cara. Tem que tirar o chapéu. Tudo está conectado. Aí ele pega e explica o efeito fotoelétrico com uma equação linear da mais vagabunda que tem. Olha aí, função trabalho, né? Energia cinética. O elétron vai com uma energia cinética, que for a diferença. A função trabalho você calcula lá da tabela periódica qual é a energia de ligação, os elétrons de valência. Você só tem que usar uma luz que você calcula e determina qual é a frequência, né? Determina então qual é a energia necessária. E se você usar essa luz, olhando na tabela periódica, vendo a diferença, você tem energia potencial suficiente para ele ir até o outro, vai ligar, vai funcionar. Vai, testa isso. Quero ver, rapaz, se não funciona. A porcaria funciona. Isso é uma revolução. Um entendimento da matéria. E aí o que significa isso? Não, só sei que é assim. Aí ele vai, né? Acabou agora. Só sei que é assim. Aceita que não é menos. É claro que isso, para Einstein, é determinístico. O que significa isso? É assim que funciona. A natureza se comporta dessa forma. É previsibilidade. No entanto, ele está falando da luz. O que depois, mais tarde, não se torna mais previsível? É a matéria. Né? Vamos avançar aqui, isso já sabemos, vai ser fotoelétrico. Aqui é que ele, em 1916, propõe então
que já que isso é uma quantidade bem definida de energia, na verdade nem foi ele que propôs isso, ele propôs a questão da energia. Quem propôs isso daqui, está faltando o detalhe. Quem propôs isso daqui foi um camarada chamado de Broglie. Einstein falou apenas da energia. Mas se tem energia, vamos pensar, tem energia, vai ter momento. Tem que ter momento. Lá das ondas, uma onda, ela transporta o quê? Ela transporta energia e transporta momento, nunca matéria. O movimento da onda numa corda, os pontos daquela corda, eles não são deslocados, eles vibram em torno do seu ponto de posição. Ele transfere momento para a próxima do lado, para ela poder se movimentar. Então a energia é transportada, a matéria continua na mesma posição. Então se a energia da luz está sendo transmitida, e eu estou entendendo isso como um quanta, um pedaço, nego, não tem como eu ir para outro lugar. Se a energia já foi, qual é o próximo passo? Momento. Mas espera lá, momento para a luz. Então nós estamos indo por esse caminho. Você tem certeza que você quer por esse caminho? Tá, vamos por esse caminho. Então você está me dizendo que a luz é um pedacinho de um objeto? Se comporta como um corpúsculo, se comporta como duas petecas que se chocam? Mas então se for isso, o comprimento de onda daquela determinada luz tem momento, ele pirou, parou. A luz tem momento, se comporta como partícula. Mas para lá, comprimento de onda, nego, tem certeza disso? Luz, comprimento de onda é fenômeno ondulatório. Mas agora tem momento. Aí, tem certeza disso? Se ele se comporta como partícula, se ele se choca com um elétron, como partícula, então esse fenômeno ondulatório está exibindo um caráter corpuscular, que necessariamente está conectado a um momento. De Broglie colocou isso aí. Nego, quando De Broglie colocou isso aqui, este camarada que pirou. Porque sabe o que implica? Então ela não é o que ela diz que ela é. A luz não é um fenômeno exclusivamente ondulatório. Exibe também um caráter corpuscular. Mas então o que ela é? Nenhuma coisa nem outra, hoje a gente sabe. O efeito Compton é o caminho inverso dessa preservada. Um foi a luz, ondulatório, corpuscular. E o efeito Compton? Sentido inverso. Não. Desculpa, aqui também ainda é o fenômeno ondulatório. Radiação. Eu confundi. Tem um outro camarada. Esse talvez vocês já não tenham ouvido falar, mas se ouviram falar, talvez lembrem. De difração de elétrons. Tá? O fenômeno de difração de elétrons é justamente jogar radiação, no caso alfa, que é feixe de elétron, e observar um comportamento de difração. Esse daí é o na contramão. Agora a matéria se comporta como um fenômeno ondulatório, exibe um comportamento ondulatório. Isso é que, digamos, é a cruz e a espada para enterrar, aliás, no coração do entendimento da física clássica. Tá? Aqui ainda o espalhamento do fóton, né? O espalhamento do elétron. Só algumas questões experimentais aqui, pontinha mesmo.
Vou avançar aqui. Uso automático. Tá. É aqui que nós queremos chegar. Porque foi com este camarada aqui que ele estabelece essa relação, que o comprimento de onda, então, ele é H cortado do momento. Isso vai explicar o efeito fotoelétrico e explica o efeito Compton, e também pode ser aplicado a justamente o espalhamento de elétrons. E essas passam a ser as relações, a tese de Broglie, né, confirmada por Thomson e Davis, que você usa os princípios de Einstein, princípio de Einstein, né, a explicação da energia ser proporcional à frequência, e daqui então, portanto, você concluir que o momento ele é proporcional, inversamente proporcional ao comprimento de onda. Tá? E esses efeitos, eles aparecem no cotidiano? Bem, a gente consegue observar, aí aqui eu dou uma pausa, né? Para justamente a gente colocar algumas questões. Agora a gente tem as duas vias, né? Eu tenho a luz que exibe um comportamento corpuscular e tenho o exemplo da matéria nesse experimento em que ela vai exibir um comportamento ondulatório. Nesse, eu não apresentei aí, mas a gente começa a fazer a seguinte experimentação. Digamos que você tenha um jogo de boliche. O camarada aqui tem as bolinhas de boliche. Ele tem que... Só que no lugar dos pinos aqui, justamente é só uma barreira fechada, e que essas bolas de boliche elas vão ter que passar aqui e furar essa parede, certo? Vista de cima. Para dificultar, eu coloco aqui, seria, digamos, uma barreira. Dois. Então, se eu pegar classicamente uma bola de boliche e jogar aqui, bem, se ela passar em um, ela segue direto e forma um buraco aqui. Se ela passar em dois, forma um outro buraco. Tem várias para poder fazer. Vou jogando. E esse é o padrão que vai aparecer classicamente, não é isso? Em algum momento, é claro, eu posso acertar até aqui, aí não passa nada. Nessas condições, eu só vou ter duas flechas. Isso é para uma bola de boliche, algo que é macroscópico, algo que está dentro das minhas dimensões. Esse é o padrão que eu observo. E eu posso jogar infinitamente várias bolas e eu vou continuar tendo esse padrão aqui, aumentando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Só que aí o que acontece se ao invés das minhas bolas de boliche, eu, digamos, jogar elétrons, feixes de elétrons, para poder ter que passar por fendas ou flechas como essa. Só que, é claro, vamos diminuir então agora as fendas. Fenda 2. Quando eu fizer isso para o elétron, né? Vamos colocar aqui no elétron. Quando eu fizer isso, o que é esperado observar aqui no anteparo? O mesmo padrão? Um padrão diferente? Vai aparecer somente 2 buraquinhos aqui, 3 buraquinhos, 5 buraquinhos. O que vai aparecer? Calma
um elétron, um objeto muito pequeno, passando por duas fendas, e aqui você pode até separar mais essas fendas. O que é esperado aqui? Sim ou não? 2 buraquinhos? Não, na verdade 3 opções. Nada, 2 buraquinhos ou mais do que 2 buraquinhos. O que vai acontecer? Elétron, passando por essa fenda aqui, bem fino. O que eu vou observar aqui? Nada? 2 buraquinhos? Ou mais do que 2 buraquinhos? Hein? O que aparece aqui são mais. Um padrão mais ou menos assim. Esse aqui sendo a maior intensidade do que ele recebe. O buraquinho bem menor, esse aqui maior. Curioso, 2 fendas, vários buracos. E para ser mais surpreendente, o do meio tem uma intensidade ainda maior. O do meio está nessa direção. Então, o que aconteceu, afinal de contas? O que foi que aconteceu desse anteparo, dessa fenda, aliás, para esse anteparo, que fez com que o elétron, passando ou 1 ou por 2, viesse parar aqui no meio? Um elétron, um objeto corpuscular, que eu tenho certeza de que ele é matéria. Bem, analisando em termos de uma onda que você possa produzir, né? Numa cuba cheia de água, coloca essas 2 fendas, produz uma onda no lago ou nessa cuba. O que você tem aqui são frentes de onda, correto? E aí um dos princípios de Huygens é que cada ponto da frente de onda ele é fonte para uma nova onda. Então, quando essas frentes de onda chegarem aqui, nós vamos ter novas frentes de onda, onde esses pontos são as origens, né? E a mesma coisa aqui, eu vou ter justamente esse padrão. Observa, então, que eu tenho pontos de interferência. E quando isso naturalmente chegar aqui, eu vou ter algo que vai ser um padrão ligeiramente parecido, né? Um padrão ligeiramente parecido, ou seja, eu vou ter pontos de maior intensidade. Esses aqui seriam das interferências destrutivas, outros de interferências construtivas, e é aqui eu vou ter esse padrão quando toda essa onda chegasse lá no meu anteparo. Esse fenômeno aqui, eu tenho certeza que ele é ondulatório. Mas esse aqui, eu sei que ele saiu daqui como partícula corpuscular. E chegou aqui, ou exibe aqui, um fenômeno ondulatório. Como pode? Como é que algo que saiu corpúsculo chega aqui como onda? Onda, eu sei que ela foi onda o tempo todo e exibiu esse comportamento, chegou aqui, ó. Mas como é que uma partícula, de repente, chega aqui como onda? Esse daqui, então, é a pulga atrás da orelha a respeito da mecânica quântica, a respeito do comportamento dos objetos. Então, não tinha outra.
já que estabelecido por de Broglie, né? Que então matéria tem comprimento de onda, então o meu elétron aqui também. Então isso aqui tem momento, você tem velocidade, tem massa, ele tem m vezes v, né? É o momento. Isso o caracteriza como matéria. Mas se ele tem momento, de acordo com de Broglie, então, já que ele é um elétron, ele é um objeto atômico, então ele é muito pequeno, ele vai ter comprimento, ele vai ter um comprimento de onda associado. Ou seja, se você quisesse a natureza, digamos, ela sabe que o que está saindo daqui é uma matéria, só que quando ela for chegar aqui, ela tem a liberdade de agora trocar essa descrição para agora se comportar em termos de comprimento de onda. Então é como se aquele pequeno espaço agora ele fosse uma onda. E como onda ele interage nessas duas fendas como se fosse um fenômeno ondulatório, exibindo o padrão de interferência até que ele chega aqui no anteparo nessas configurações. Então a natureza escolhe como é que ela vai querer se comportar, porque ela tem essa liberdade, já que ela é muito pequena. E isso estabelece aquilo que para a gente fica considerado como a dualidade onda-partícula. A matéria é tanto onda quanto partícula. Tudo isso aqui que vocês estão observando, tudo de matéria que tem aqui, tem um comprimento de onda associado. Tudo. Tá? É claro que para tornar essas coisas que são visíveis, né, eu acessar o comprimento de onda delas, vou ter um custo aí adicional. Tá? O custo adicional é a questão da escala. Se nós conseguíssemos ser reduzidos ao tamanho de elétrons, né, atômico, então com certeza o nosso comportamento aqui se daria justamente diante dessa vasta dimensão, tá? Porque seria uma dimensão enorme para a gente, nós pequenininhos aqui. Para a gente perceber as coisas, a gente tinha que se diluir como se fosse só prestar atenção em termos de comprimento de onda. Tá? Eu estabeleci então aqui a primeira dúvida. Não é estranho isso? Como é que vocês estão olhando aqui, estão vendo o quadro, estão vendo tudo, estão vendo a luz, mas eu tenho mais em comum com a luz e a luz tem mais em comum com o quadro do que a gente possa pensar. Tudo ao nosso redor, então poderia ser a mesma coisa. Já imaginou que louco isso? Dito isso, já que a gente tem essas questões, né, de dualidade, o que é que a natureza vai escolher? Como é que eu vou saber quando é que ela vai se comportar como onda ou como matéria? Como é que a gente sabe? E existem outras coisas que implicam aí. Como, por exemplo, alguém já viu um elétron? Nunca ninguém viu um elétron. Mas como é que você sabe que ele existe? Nós temos um objeto matemático que descreve o elétron. E o objeto matemático que pode descrever o elétron é o que a gente chama de função de onda. Tá? Avançando um pouco mais do conhecimento do que vem à frente. Ele propriamente não interessa a função de onda, mas o quadrado dela que tem a ver com uma entidade, essa sim, conhecida, que é a probabilidade. Então, é a probabilidade, não é que ele esteja ali,
mas a probabilidade dele estar naquela posição caso você faça uma medição naquela posição. Então, o elétron parte daqui com uma probabilidade. Eu nem sei se ele realmente está aqui, mas ao fazer os meus cálculos, digamos 99,9% ele está aqui. Como é que eu meço ele? Eu vou tentar fazer uma diferença de potencial. Se o meu multímetro fizer uma oscilação, opa, pedi alguma coisa. Tem um elétron ali. E eu sei que ele tem porque se ele está ali, ele se movimentou, gerou corrente, o meu multímetro, vamos ter isso em mente. Como que eu sei que o elétron está aqui? Então, 99% das vezes em que eu fiz essa medição, a corrente, o multímetro, né, marcou alguma coisa. Então, para mim, ele estava aqui. Depois, como é que eu faço? Eu vou pegar o meu multímetro, ou o meu experimento, que faz a indicação com o multímetro, e passar em cada um desses pontos. E vou perceber que aqui, o meu multímetro faz mais vezes isso, diminui o número de vezes em que ele oscila quando eu afasto para as extremidades. Para mim fica sendo um indicador da presença de elétron. Eu não vi o elétron. Quem mediu foi a passagem de corrente. O elétron nem propriamente foi pego. Foi somente o movimento da carga que gerou corrente e fez aparecer no meu medidor aquela corrente. Então eu sei que ele estava por aqui, menos por aqui, mais aqui no meio e no início do meu experimento. Mas eu não sei por onde exatamente ele está. Então, o que na verdade eu estou descrevendo aí? Se eu não vi, se eu não peguei, eu estou descrevendo a probabilidade dele estar aqui 100% nessa posição, quase 100%, ele nunca está, né? 100%, eu posso fazer 100 medidas e das 100 medidas, 99 o ponteiro balançou. A última centésima não. Vai dizer, ele estava cansado já, pô, que não entendeu, né? O multímetro te responde. Pode ser que justamente essa, ele não estava aqui. Aí você vai dizer, ele não está mais. Não. Vamos medir mais 1000. Aí, 999, o ponteiro vai fazer algum efeito. Na milésima, ele já não faz mais. Quer dizer, então eu sei de todas essas medidas que ele é provável, não posso dizer que ele está aqui. De 1000 medidas, 99 ele está, eu ainda não posso dizer, ele está aqui. Ele provavelmente está aqui. Assim, da mesma forma, para essa situação. Então, eu estou vendo elétron? Não estou vendo elétron. O que eu sei é provavelmente, probabilidade. E é assim que passa. Peraí, se eu passo agora a descrever o elétron em termos de probabilidade, o elétron é o constituinte da matéria, tudo que eu enxergo tem elétron. Cara, então tudo tem probabilidade? Peraí, então se tudo eu não... Como é que eu sei que eu estou vendo aqui, cara? Que não pode... Se é probabilidade, só tem uma probabilidade. Só tem probabilidade. Para onde você olhar é probabilidade. E a indagação, o elétron aumenta o nome do grupo, que leva a posição do átomo em si, se ele movimenta o espaço do... Que é o caso do efeito fotoelétrico. Se você, no caso, der energia suficiente para ele, né, ele vence a energia de ligação, ele sendo o elétron de valência, ou seja, sendo o elétron que é o último na camada, ele vai só transferir. Você dá energia para ele, ele vence essa energia de ligação e aí ele sobra ainda energia suficiente para ele viajar. É o salto quântico? Não é o salto quântico aí.
Não é o salto quântico. Ele viaja sempre prosseguindo de uma camada para outra, entre os dois elétrons, os dois átomos, digamos assim. A última camada ele vai transferindo e vai viajando. Não precisa ter matéria. Não precisa ter matéria. Digamos que nós só tivéssemos um único átomo e mais nada. E ele recebe aquela quantidade de energia. Venceu, ele vai embora. Até se o sistema for perfeito, não tiver nenhum tipo de interação, e aí você usa a terceira lei de Newton, a primeira lei de Newton, né? Que uma vez que o corpo tem uma determinada quantidade de energia, ele vai continuar naquela trajetória e ninguém vai tirar ele dela se não for um outro agente externo, se ele encontrar uma outra barreira, se ele encontrar... Então, o elétron que, digamos, fosse arrancado de um determinado átomo, com aquela quantidade de energia, ele segue indefinidamente. Vai embora. Se não tivesse mais nada. É claro que essa situação não acontece, não é a situação ideal, e um elétron que recebe uma quantidade de energia, ele interage com o ar, interage com outras coisas, então essa energia vai sendo dissipada. E ele vai, digamos, como qualquer pedrinha, cair em algum lugar, sendo capturado. E aí vamos colocar a situação. Tem aqui os elétrons dessa matéria, ele vai acabar fazendo parte, sendo capturado pelo potencial eletrostático de qualquer outro átomo dessa matéria, digamos. E quando ele é capturado, é aquilo que a gente chama de matéria ionizada. Quando você tem, por exemplo, é isso que acontece. Vamos pensar naquele, tem a televisão, tubo aquela televisão antiga, né? Hoje em dia ninguém mais nem tem isso, a molecada nem sabe mais o que é, né? Era ligado, você colocava o braço perto, aí os cabelinhos tudo ficava arrepiado, né? O que era isso daí? Os elétrons eram acelerados, se chocavam com a tela, emitiam raio-x. Raio-x é energia, é luz. Essa quantidade de energia, ela excita os elétrons da camada da pele, dos pelos, e todos eles, quando ela recebe essa quantidade de energia, todos eles ficam energizados, eletrizados. Então agora, esses elétrons, eles estão ali na última camada, estão ionicamente eletrizados. Se você trocar a pele e colocar outro objeto, né, que o tempo todo fique próximo, quando você perceber, tipo um eletroscópio, quando você perceber, de tanto você ligar e desligar, fazer isso, esse eletroscópio, as folhas do eletroscópio vão abrir. Ou seja, você eletrizou o eletroscópio por conta justamente dessa radiação. E essa radiação, os elétrons que ele recebeu aqui, por conta disso, né, o que provavelmente foram ejetados a escapar da matéria, viajaram. Esse aqui, ele tem os números de elétrons dele bem definidos, mas ele recebeu mais um elétron energético. Esse elétron energético vai ficar nessa camada. Esse daqui, então, vai ficar ionizado. Então, esse seria a situação. Um elétron que é ejetado de uma determinada matéria, ele tem uma quantidade de energia, interage com o ar, uma hora ele vai dissipar, cair, esse elétron vai fazer parte de uma outra parte da matéria, mas como a matéria já está completa, ele só simplesmente torna a matéria, digamos, eletrizada, porque agora ele tem um elétron a mais. E essa matéria ela pode rejeitar esse elétron, dizer não te recebo? Não. É como eu estou falando, ele vai ser uma matéria energizada, ele vai ter um elétron a mais, ele vai estar um corpo eletricamente carregado. Ele recebe um excesso de carga elétrica. Ele não fio elétrico, então a mãe transitando ali não vai movimentar o corpo, não, só elétrico. Corrente elétrica na matéria se dá justamente pela liberdade. O único agente que tem liberdade de se movimentar na matéria é o elétron. Se houver movimentação de cargas positivas, de núcleo, você está falando em transmutação de matéria. Você está fazendo com que a matéria mude o número atômico. Está deixando de ser o material que era para virar outro. Essa ideia foi
digamos, a ideia que motivou um determinado rei aí a querer aumentar a riqueza dele, justamente por mudar o número atômico do material. Era aquela velha ideia de querer transformar qualquer coisa em ouro. Cientificamente, o pessoal tentou fazer uma brincadeira dessa na era moderna e conseguiram. Mas tornou o ouro, a grama de ouro, a quantidade de ouro que foi conseguida transformar no ouro mais caro do planeta, ou seja, inviável. Partiram justamente, eu acho que era do Mercúrio, que ele tem, se não me engano, é 39 e o ouro é 40. Eu não me lembro agora se é o Mercúrio que é 40 e o ouro é 39. Então, só precisava só tirar um átomo, só precisava tirar um próton. A energia necessária para retirar um próton é absurda. Então, você tem que levar uma quantidade absurda de energia. Aí tu imagina a quantidade que tu gasta de energia para tirar um átomo. Imagina tu aumentar isso para aumento o número de avogados, número de moles, chegar até 1 grama. É o ouro mais caro que tem. Foi feito, mas só para provar que podia fazer, não que é útil para qualquer coisa. Os alquimistas chegaram à conclusão. Não, os alquimistas queriam isso. A ciência provou que é possível, no entanto, inviável fazer uma brincadeira dessa. Então, para efeito de corrente, só a corrente, o único que tem liberdade para se movimentar na matéria é o elétron. Agora, eu posso ter íons, e aí nós estamos falando de, por exemplo, soluções aquosas, né? Íons, eles são diferentes, então você tem movimento de cargas positivas e cargas negativas. Os íons positivos numa solução aquosa, o movimento dos íons positivos numa solução aquosa é que configura justamente a orientação da corrente elétrica que está passando na matéria. Tá? Então, a liberdade, nesse caso, é tanto de cargas positivas quanto negativas de se movimentarem. Mas não sendo essa situação, sendo a matéria rígida, como a gente conhece, somente o elétron tem a possibilidade de se movimentar nela. Dada, é claro, as condições necessárias, como a quantidade de energia necessária para que esse elétron possa se movimentar ali dentro. Ele vai ter resistência. Vai ver outras quantidades de matéria, mas vai ter resistência. Mas eu estava aonde no início, antes dessa discussão? Sobre... Você estava encostando na parede dizendo que tudo era macio. Sim. Probabilidade. Era isso que eu estava falando. Era probabilidade. Então, repare bem, cara, se a gente estende esse conceito, o elétron é uma probabilidade, o próton é análogo a agente dessa entidade, tá? Qualquer partícula subatômica também pode ser entendido como análogo dessa conclusão. Então, se o elétron é uma probabilidade, o próton é a probabilidade, o conjunto, moléculas, matéria orgânica, inorgânica, tudo pode ser uma única função de onda, um somatório de probabilidade. Falando de probabilidade, você pega na probabilidade, já viu a probabilidade, você vê ela acontecer, você vê essas circunstâncias. Eu estou aqui ou não estou aqui? Como é que vocês sabem que vocês estão me vendo? Tem uma doença, são um pouco rara, é muito rara para algumas pessoas. Elas veem a vida em flashes. É uma doença que justamente atinge o nervo óptico e ele não consegue perceber a passagem contínua de uma imagem para outra. Ela grava esse momento, aí depois grava esse outro momento. Entre um e outro, o cara não viu nada. Então eu estou olhando para você, se você sair e aparecer ali na porta, eu
Eu perdi. Não sei para você. Você imagina uma pessoa como essa, o que é a realidade para ela? São fotografias, flashes. Então existe, é um atraso na frequência ocular, da radiação que a gente recebe na vista, né? O olho que tem uma frequência muito rápida e por isso tudo aquilo que tu vê, tu pensa que é um contínuo, mas na verdade são fragmentos. E a doença dessa, eu agora lembro o nome, ele atrasa um pouco mais, então o camarada ele vê flashes. É como a dança do robô. É só isso, a situação, a vida, essas pessoas não dirigem, não podem dirigir, né? É complicado, precisa de ajuda, o cara não é deficiente visual, mas ele tem esse problema. Agora, ele é um par de pessoas que está diante dessa situação. O que é a realidade? Um conjunto de imagens numa velocidade muito rápida. Aí eu venho a questão, o que é tempo? O que é o tempo para vocês? É só o que vocês medem? O que é o tempo? É só o que se mede? Será que é só o que se mede? Vamos olhar para a relatividade. A relatividade coloca as coisas agora como tempo e espaço. São a mesma entidade. Hoje em dia, de tanto ser repetido esse conceito, todo mundo admite que espaço-tempo são a mesma entidade. Eu pergunto, de novo, o que é essa entidade? Espera aí. Alguém já viu aquela série de Carl Sagan? Os antigos talvez. Mas ela foi remasterizada por Neil deGrasse Tyson. O início. Primeiro. Que ele estabelece aquele calendário. Né? 13,7 bilhões de anos desde a criação do Big Bang até esse momento. Se colocasse tudo isso justamente num calendário de um ano inteiro, a humanidade surgiu nos 5 minutos para meia-noite desse calendário, no dia 31, para virar de ano. Nós só aparecemos nesses últimos 5 minutos do Big Bang, do início do primeiro dia do ano. Aí passa janeiro, fevereiro, até dezembro, dia 1º, dia 2, dia 3, quando chegou no dia 31, 9 horas da noite, a gente ainda não tinha na festa, não estava convidado para a festa. Quando deu 10 horas da noite, nem nos vestimos. Quando deu 11 horas, estamos lá. Eita, falta 5 minutos, o pessoal abriu a contagem. Já deu 1, 2, é a humanidade para ele. E aí? O que eu estou fazendo? Como é que é? Como é que funciona? Não é brincadeira. E o pior, a gente não é abusado. Chegou já dizendo, falta 1, 2, aí toda a galera, como é que é? Apareceu agora, já começou a contar. Percebe só a situação? Aí. E o universo? Quem és tu? Tô nem aí pra ti, eu já investi, já fui. O dito espaço-tempo, que nos 5 minutos a gente já quase para virar meia-noite disse que é o espaço-tempo. O dito espaço-tempo, ele estava aí no espaço-tempo, sabe? A coisa estava acontecendo. Estou nem aí para a humanidade. Ele já existia, ele já se fazia, ele já transformava, as estrelas já colidiam. Não estava nem aí para a humanidade. A humanidade chegou bem aqui e olha só que nos 5 minutos a gente. Nos 5 minutos que a gente apareceu, digamos assim, a gente ainda ficou assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Como é que é? Aí vai passando, mas o que está tudo acontecendo? De repente,
a gente começou a contar o tempo e não sabe, tipo assim, você apareceu com uma vela, não sabe o que é, para que é isso? Aí foi que depois a gente conectou a dor da vela no fogo passando na mão com o resto de tudo. E, então é um espaço-tempo, da nossa existência, desses 5 minutos de enxerimento que a gente apareceu, né? Não sabíamos nem o que era tempo, nem o que era espaço, nem que essas coisas eram a mesma coisa. Praticamente só em um determinado momento, a partir de Einstein, né, é que se estabeleceu a ideia de que o espaço e o tempo eram a mesma coisa, eram tecidos do espaço, tratavam-se também. Até aí, a gente chegou e não sabia o que era. E já quase chegando no último segundo, é o espaço-tempo, que aí vamos explicar todo o resto. O universo também quer saber. E a gente usou, então, a gente está usando um negócio que a gente apareceu lá no Galileu para aprender a contar, né? Para querer dizer que isso aqui é idêntico ao espaço. São a mesma entidade. E que juntos todo mundo estava no único bolo antes de formar o Big Bang. Não é estranho isso? Não é possível que um relógio, que um medidor, que o ato de medir e de contar, ele seja a mesma coisa que o espaço. E como é que essas coisas num universo infinitamente pequeno se comportavam? Não sabemos. Não sabemos. Essa questão desse trabalho que está chegando à meia-noite, é relativo a isso aí? Não, isso é só uma ideia lúdica para colocar. É só uma ideia lúdica para colocar, digamos, desde o Big Bang até aqui, se fosse possível, para colocarmos em um calendário. Então, nós, nessa ordem cronológica, seríamos aqueles que surgiu nos 5 minutos antes da meia-noite. Mas agora eu estou falando recente, para chegar à meia-noite, é questão de 1000 anos, não tem nada a ver, porque é só uma ideia lúdica mesmo. Se, digamos, a gente não aparecesse agora, um exemplo, nesses 13,7 milhões de anos, nós levássemos pelo menos mais uns 7 milhões de anos aí para aparecer. O universo depende da gente? Negativo. Podemos, inclusive, ser extintos daqui para ali, né? E passar, o universo vai continuar, aí de repente surge de novo, aí a próxima era de uma outra raça, alguma coisa evoluída, em 15,8 bilhões de anos, decidisse a mesma coisa. E a ideia que eles tivessem de colocar todo esse tempo no calendário, eles continuariam pegando tudo isso, colocando no calendário. É porque nessa ideia de 13,7, ou seja, você tem 12 praticamente, um pouco a mais, né? Pega 1,7, distribui entre os outros, aí tu passa a fazer um dia nessa circunstância, ele há alguns bilhões de anos e tal. É só para você continuar colocando as coisas nessa perspectiva. Tá? Não quer dizer que haja uma outra coisa depois. Não tem nada a ver. Então, o tempo não pode, né? Essa é a minha visão. O tempo do espaço-tempo, ou ele não existe, e essa é uma concepção de Hawking, né? Stephen Hawking, o tempo não existe, e o que existe, se existir, é diferente desse tempo medido, do tempo de relógio. Porque o segundo mais preciso que você possa procurar na internet e verificar é aquele determinado pelo relógio atômico. Temos 2 na América Latina. Né? Um é em São Carlos, no Instituto de Física de São Carlos, grupo do professor Vanderlei Banhato. Tem um relógio atômico. E como é o relógio atômico? O segundo é como se fosse a frequência de transição, salvo engano, do átomo de césio. Então você tem o átomo de césio, que ele está excitado, e aí tem o decaimento do estado excitado do estado fundamental.
a frequência com que isso acontece, o número de vezes que isso acontece, é 1 segundo. Esse é o segundo mais preciso que possa ter. Chega a ser igual a esse aqui? Isso chega a ser igual a esse? A esse temos? Não. Isso aqui é vagabundo. Isso aqui, por exemplo, por melhor que seja, não que o relógio não seja vagabundo. Esse aqui foi caro. Até porque se minha mulher veio fazer presente de aniversário. Não diga. Deixa eu. Vamos terminando. Aí, o que o. Se eu falar isso que é vagabundo, como é assim? Ganhar uma verdade. Ele vai postar no YouTube. Já foi, depois já sabe. Tem coisa que vai, Tá gravado. Eu não falei nada disso, eu fui bom por sinal. Mas é o seguinte, a maioria desses relógios, ele tem justamente ele atrasa 1 segundo por século. Correto? Ele atrasar. Não. Esses aqui. Não, na verdade, esses aqui, a cada 5 décadas, 50 anos para ter um atraso de 1 segundo. Então, fora os efeitos, se não tiver, por exemplo, efeito de temperatura nenhum, também é outro que pode reduzir ou aumentar ainda a discrepância do atraso desse relógio. A maioria dos relógios medianos tem mais ou menos esse tempo de vida. Os relógios científicos mais precisos, que não seja o relógio atômico, tem um atraso de 1 segundo por século. O relógio atômico, ele tem um atraso de 1 segundo por milênio. É muito. Não dá nem para saber esse atraso. A maioria das coisas você faz a precisão pelo relógio atômico. Você ajusta todos os outros relógios pelo relógio atômico. Mas ainda assim, é a contagem de frequência da oscilação do estado excitado, do estado fundamental do átomo de césio. E o átomo de césio, ele é complexo. Né? Não é o átomo de hidrogênio, por exemplo, como tendo sido o primeiro material formado desde o Big Bang, né? Que é o mais simples. O átomo de césio é bem mais complexo, tem um número de prótons maior e tal. Então, mas o universo não está nem aí para o átomo de césio. Se ele não está para a gente, imagina para o átomo de césio, que foi feito muito depois, né, na escala evolutiva do universo. O primeiro é o átomo de hidrogênio. O primeiro foi o átomo de hidrogênio. Depois, o hélio, e aí vem a maioria das outras. Então, digamos assim, e antes do átomo de hidrogênio, não tinha tempo para o Big Bang, para o universo começar a contar? Provavelmente tinha, ou na minha concepção não tinha, e era uma outra questão filosófica. Tá? Então, ele não tinha, o universo não precisou esperar o átomo de césio para ele poder começar a contar tempo. Ele começou antes mesmo do primeiro átomo. Mas aí não seria pergunta distinta, professor, assim, o que é o tempo quando passou a se contar o tempo? Porque senão a gente vai ter uma resposta. Quando passou a contar o tempo é mais fácil de responder. É isso. Quando passou a contar o tempo foi quando a gente apareceu na jogada. Entendeu? Foi aquela história, eu cheguei na festa, já vai dar. Vamos lá, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Pera lá. Vamos começar a contar então. 1, 2, 3, mas para contar 1, 2, a gente já veio dizendo que a regra era essa. A gente que é um enxerido, chegou aqui, já veio dizendo que a regra é essa. Vamos começar a contar a partir daqui, vamos construir um calendário. A gente chegou na zona e já foi querendo mandar. Já foi querendo dizer como é que era e tal. Chegou chegando. Já chegou chegando. Né? Querendo determinar que o universo é ali, foi assim. Para você ter uma ideia, o quanto é discrepante essa condição nossa, né, de enxeridos, antes da gente estabelecer como é que então a gente definidamente, cientificamente, ia querer começar a contar o tempo,
a humanidade tinha uma maneira de contar o tempo e de contar as histórias, e de passar. E qual foi a história que foi contada para a gente e colocada nos livros e tal? É a descrição religiosa. E de acordo com os escritos religiosos e tal, o mundo, o nosso, o planeta Terra, 6.000 anos e tal, aquela coisa toda, né? É o que consta aí, ou seja, pela teoria, pela ideia criacionista, o universo não poderia ter 13,7 bilhões de anos. Porque só a Terra tem 7.000, mais ou menos. O homem e tal foi meio que junto, né? Esperou aí e tal, criou o homem. Vamos para aí. Essa é a ideia fictícia que vigorou na cabeça da humanidade durante um bom tempo, até Galileu estabelecer como é que a gente faz ciência, faz pesquisa, faz análise científica da coisa, até a gente apurar isso e estabelecer quais são os critérios de realmente se fazer uma medida. Aí a gente chega à conclusão, nas observações, que então a coisa é muito antes dessa ideia filosófica, religiosa de 6.000 anos. É de 13,7. Ainda assim, seja a científica, seja a religiosa, é nós, seres humanos. Não foi outro que criou a ideia do tempo. Mas, de novo, contar o tempo é mais fácil, porque foi quando a gente apareceu. Mas o que é o tempo aí é mais difícil. Mas a gente não conta, não, que sabe contar. Uma coisa, para contar você precisa saber. Como é que eu vou contar laranja sem saber se eu estou contando laranja? Na verdade, as primeiras civilizações... As primeiras civilizações não tinham a escrita. A civilização suméria, por exemplo, ela não tinha. Os primeiros, né? Antes dos sumérios, inclusive, eles não tinham a escrita, mas nem por isso eles deixavam de ser uma sociedade organizada. Ou seja, eles não tinham a escrita, eles não tinham o alfabeto, eles não tinham a matemática, ainda assim eles a faziam. Porque tem coisas que é instintivo de você ir fazendo a observação e parando para prestar atenção nas repetições. Desde que nós ascendemos como uma raça capaz de poder querer dominar todas as outras, então a gente estabeleceu padrões. A gente foi muito bom em estabelecer padrões. Na escala evolutiva, sempre se deu melhor aquelas espécies que conseguem perceber os padrões. Então elas não precisam ter alfabeto, elas não precisam ter matemática, elas precisam perceber padrões. O padrão é o que dá a certeza de sobrevivência. Até algumas espécies animais que não têm esse alfabeto conseguem perceber padrões para se proteger. Então elas sabem quando é o período de, digamos, da desova de determinadas espécies de tartaruga. Sabem que depois desse período as tartaruguinhas vão para o mar, desprotegidas. As outras espécies predatórias, elas sabem qual é esse período, eles observaram esse padrão. Opa, agora é o momento de comer. Tubarão, então, sabe? A natureza tem essas espécies que se sobressaem por conta da questão de observar padrões. Não, ninguém. Então, padrão não depende de alfabeto, não depende nem de saber, é de instinto. E não depende da gente, porque tem espécies animais que conseguem perceber padrões e se desenvolvem a partir desses padrões. Tudo isso, justamente, o tempo, a gente não sabe ainda o que é. A gente mede tempo, mas a gente não sabe o que é tempo. Quando a gente diz que tempo e espaço são a mesma coisa, a gente só está satisfeito com isso
Porque a gente pode matematizar esse problema e até onde a gente sabe, a gente consegue descrever perfeitamente todas as coisas. Conseguimos explicar determinados fenômenos. Tá? Por conta justamente disso. Mas tem fenômenos em que o tempo, por exemplo, buraco negro. O próprio Hawking disse que eles existiam. E antes do final da vida dele, ele já começou a dizer que não existiam. E essa é uma das coisas que eu comecei a estudar. Eu fiz até, não sei se teve alguém que apareceu na semana acadêmica, em que eu apresentei um seminário sobre uma breve história de Hawking, Stephen Hawking. E lá eu fui fazer a leitura dos trabalhos dele e ele fala de uma coisa que é o tempo imaginário. O tempo imaginário, ele é um conceito que não é novo, ele é antigo e até antes de Hawking, né? Por conta justamente do pragmatismo euclidiano de fazer as coisas. Euclides faz a distância entre dois pontos, que é usando as distâncias tridimensionais, x, y, z. Tá? Pega a régua simples e tal. E o princípio no caso euclidiano para a gravitação, colocando o tempo como se fosse uma grandeza imaginária, tipo t é agora um t estrela i, o i imaginário da matemática, consegue pegar todo o problema da distância entre dois pontos na escala cosmológica e fica como se fosse uma matemática tipo Euclides. Cara, quando ele faz isso, filosoficamente, o que é tempo imaginário? Simplesmente é imaginário. Acaba com o tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Só tem o que vocês estão vendo. X, Y, Z, essas são as dimensões espaciais. Com o tempo imaginário como sendo um recurso matemático. E quando ele faz isso, as equações de Einstein devolvem limpinho, nenhuma singularidade, que seria ela a responsável pelo aparecimento de as estrelas superdensas, ditas como buraco negro. Então, nego, percebe a ideia? Se tempo é imaginário, como eu estou colocando essa pulga atrás da orelha, né? Em que, na verdade, o que a gente sabe é contar tempo, mas o que é tempo a gente não sabe o que é. Tá? E se então ele não existir, e ele só ser uma maneira da gente poder apenas contar, se ele não existir, ele desce de status, vira o tempo imaginário, a coisa aparece ali, as equações ficam limpas, não tem singularidade, não tem problemática, simplesmente o buraco negro é uma estrela muito densa e só. Volta a caneta. Buraco negro. Não está no buraco negro. Bique é assim, cara. Sabe que bique nunca acaba? Bique nunca acaba. Uma bique nunca acaba. Ela se vai antes de acabar. Ela se vai antes, nunca acaba com a bique. Então, apenas nós estamos olhando para um objeto do qual a luz ali não consegue sair, mas ele só é mais um objeto denso. Aí vem aquelas outras questões que o pessoal diz que o buraco negro, na verdade, seria um ponto que estaria rasgando o nosso universo, conectando com o outro. Aí começa a piração, né? Aí vem todas as outras questões. Mas essa me parece muito... Se é ou não, são outras questões, a gente fica no âmbito filosófico. E aí você pergunta, mas o professor está falando da escala macro, como é que isso se conecta com o quântico, do qual é a referência da nossa aula? Simplesmente pelo fato de que o ponto do buraco negro, onde isso vai acontecer, ele pode ser da ordem, o buraco negro mais massivo do universo, ele é da ordem de um átomo. Já imaginou uma dimensão do espaço em que é tão pequeno que daria dentro de um átomo?
E isso engoliu um planeta a anos-luz de distância. Anos-luz de distância, cara. É muito. Olha a interação, olha a radiação, é colossal, é abissal. Esses são chamados buracos negros supermassivos. São os colossos do universo, os titãs do universo. Não bastando, tem vezes que alguns titãs brigam entre si. Um buraco negro supermassivo orbitando um outro buraco negro supermassivo. Cara, isso é... que guerra, não? Já não bastasse um, ainda tira para tirar quem é o tal com o outro. Quem ganha? E ninguém sabe. E o que eles fazem? Cara, eles balançam o espaço-tempo inteirinho nessa guerra. É dois titãs ali. Pensa em deuses, poder de dois deuses. Coisa mais épica que tem. Por que o cálculo de cima não poderia não haver esse buraco? Porque com a sugestão do tempo imaginário, torna justamente as equações de Einstein limpas de qualquer singularidade. Ou seja, na verdade ela não existe. Aquilo que a gente considera singularidade e identifica que quando ela aparece é porque tem um buraco negro, na verdade ela é só uma estrela massiva. Ou seja, a física ali, a gente só não tem acesso. Mas não tem essa de colar para um outro universo. Não teria nada disso. Até porque a gente não tem como poder realmente fazer essa verificação. Mas essa é a ideia dele. Essa foi a ideia dele. E tem uma corrente que segue mais ou menos essa linha em termos de tentar provar. Os buracos de minhoca. É uma possibilidade justamente de fazer essas junções de dois, mas ainda assim você não estaria dentro de um outro universo. Você estaria, digamos, pegando duas partes do mesmo universo e fazendo essa colagem, digamos assim. Você conectaria dois pontos do espaço, dois pontos diferentes do espaço, através do que a gente chama de buraco de minhoca. Mas, mais uma vez, quando se coloca o tempo na jogada, você está fazendo essa torção no espaço-tempo e conectando, em tese, você também estaria fazendo um loop no tempo, tipo, voltando no tempo. Hawking também provou que isso não é possível. Uma continha muito interessante para poder demonstrar isso, que não seria possível e que se fosse, existiriam umas implicações muito malucas aí que descarta. Você voltar para o seu próprio, quando você estava mais novo, né? Diga, e causar aqueles paradoxos. Se eu matasse o meu eu, né? Mais novo. Tem essas maluquices e tal. Então, você na verdade poderia, e aí, quando você faz essas ideias de conectar o próprio tempo, a volta no tempo, isso dá uma implicação na teoria para quem assume que o espaço-tempo e o tempo é um constituinte do espaço, gera essa problemática. Ou seja, se você levar em consideração o tempo, você vem com esse paradoxo. Então eu poderia voltar no tempo, mas quando você coloca o tempo como um tempo imaginário, como o Hawking colocava, você só conecta dois pontos do espaço, você não volta no tempo. Você não tem volta no tempo. Você não tem esse proibitivo. Entendeu? O que torna a situação perfeitamente factível de existir e que talvez seja alguns caminhos pelos quais a luz chegue mais rápido até a gente. Por exemplo, explicaria por que determinadas estrelas, medidas muito recentemente, elas desafiam a teoria do Big Bang. Elas são tão antigas e até pelas datações, né, pelas medições, vamos dizer assim, mais apuradas, mais sedimentadas, com metodologias certas de se seguir para fazer a medição de estrelas, por essas medidas, a estrela é mais velha que a do Big Bang. Pô, 13,7. Os caras falaram que mediram uma estrela de 22 bilhões de anos. Tá errado. Tá errado. Ou o Big Bang está errado ou a estrela? Não, é mais fácil ter um buraco de minhoca.
É mais fácil ter um buraco de minhoca. Pegou um atalho. Pegou um atalho. Entendeu? Essas são as questões. Então não está. Essa explicaria por que que tem uma estrela que parece estar muito mais distante. Pegou um atalho. Então, essas questões que vêm para o micro, né? Quando você for reduzindo o que é o tempo para um átomo, ele percebe tempo, ele percebe espaço-tempo. É por isso que essa é uma outra, digamos, dicotomia na ciência, que se no caso resolvida, ela poderia, enfim, conectar a gravidade à mecânica quântica. Seria o caminho pelo qual você faria a teoria da unificação. No entanto, ela não é consenso e existem correntes que pensam de um jeito, correntes que pensam de outro, e a corrente que a gente segue aqui na mecânica quântica vai ser a corrente de pensamento de Copenhague, que é a corrente ortodoxa para a mecânica quântica. Essa corrente ela sempre fica estabelecendo as diretrizes clássicas, como é o comportamento clássico, e a partir dela você vai fazendo deltas, digamos, para o comportamento quântico. Quando você assume isso, inevitavelmente você se depara com determinadas situações muito estranhas, como por exemplo o emaranhamento quântico. Tá? Mas, dado a hora, né, eu vou falar na próxima aula um pouco mais a respeito disso, sobre emaranhamento quântico, e aí a gente vai começar a brincar um pouquinho mais a respeito das contas efetivamente que a gente tem que fazer. Tá? Oi? Não entendi. Ah, tá. Não tem necessidade, pode deixar.